E aí, galera, boa tarde. Quem tá vivo dá boa tarde aí. Boa. Seguinte, vamos combinar assim. Lá nós estamos no Congresso de Jovens, seguindo uma sequência. O pastor Wagner fala, eu falo. E aqui a gente vai fugir um pouquinho do protocolo. A gente tem uma galera em volta. E eu quero fazer um barulho com você, como nós fizemos no final, mas quero fazer o convite para você que está nos ouvindo aí na praça, família. Segunda vez que a cidade de Juí nos recebe dentro de um mês. Nós estivemos aqui com os adolescentes, agora com os jovens. Somos gratos a Deus por essa cidade. E se você está nos ouvindo, quiser chegar um pouquinho mais perto, nós temos lugares aqui. Pode vir, porque aqui tem uma galera bonita esperando por você. Vamos fazer barulho? Aí, então você que está aí ouvindo na praça, está aí com a sua família, é só chegar pertinho, senta aqui e nós vamos meditar um pouquinho na palavra, naquilo que Deus tem para vocês. Nós estamos vivendo um tempo com os jovens e você está vivendo esse tempo de uma revolução na sua vida. Várias áreas da nossa vida precisam passar por essa revolução. Talvez uma revolução na sua vida emocional, muitas coisas atrapalham a sua vida emocional. Talvez na vida familiar, talvez a sua família não é aquela família que você sempre sonhou. Talvez uma revolução na vida profissional. Cara, escolhi o caminho errado. E muitas dessas revoluções começam mesmo na mente, no coração, Deus tratando. E eu queria que Ele falasse com você essa noite. Nós falamos no começo de uma revolução, então, que vivem os radicais. E para isso nós vamos ser chamados de loucos. E presta atenção com muito carinho, jovens que estão no congresso. Você que é nosso visitante, me permita sempre voltar a falar dos nossos jovens que estão aqui. Mas para eles e para muitos que estão aí curtindo o carnaval, isso que nós estamos fazendo aqui é loucura. É ser radical. Cara, esses caras são loucos. Mas não existe escolha melhor, porque a gente sabe que depois de quarta-feira, a quinta-feira nossa, ela vai ser com Deus, ela começa bem. E para muitos jovens, o voltar depois do carnaval é uma tragédia. Tem alguns que não chegam em casa. Nós não precisamos de droga para ficar muito louco. Nós não precisamos de bebida. Nós não precisamos de prostituição. Nós precisamos de um Cristo verdadeiro que nos salvou e nos libertou. E aí, talvez alguns, por vergonha, por timidez, e eu já vi muito isso acontecer na vida de jovens, quando é convidado para ir para um retiro de carnaval, cara, nem vou, hein? Só tem louco lá, esse negócio é pancada, não vou mesmo. E aí eles acham que, uns falam, vão lavar a tua cabeça lá, você vai voltar meio punk, assim, ó. E aí você fala, não tem nada disso, nós vamos viver o melhor tempo, um tempo de comunhão, um tempo de alegria, de compartilhar, e é isso que vocês estão vivendo lá. Mas os dois textos que nós escolhemos, 1 João e Colossenses, que nós lemos a primeira parte lá no congresso, eu quero que vocês permitam continuar, porque o texto diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o? O que é o? Pois é. Aqui nos dá uma indicação clara de como a revolução vai acontecer na cidade de Juí, na sua cidade, quando você voltar. As pessoas que estão ao nosso redor agora, elas sempre perguntam por que esses caras estão sentados ali, nesse calor, a banana, assim. Nós só vamos fazer isso se tiver a essência do amor de Cristo no nosso coração, por pessoas, por uma cidade. Então, é nisso que nós conhecemos, no amor. Nós poderíamos estar lá no nosso acampamento, na beira da piscina, jogando vôlei, fazendo o nosso social, mas nós decidimos vir amar essa cidade. Nós decidimos sair da nossa zona de conforto, lanchamos aqui na praça mesmo, para demonstrar o amor de Deus na prática. Então, o segundo tema que eu trato com vocês é compartilhar.
Só que o compartilhar vem, e o livro que me desafiaram, essa revolução irresistível, ele fala o seguinte: ele vem truncado com o materialismo. Você deseja compartilhar as coisas, mas ao mesmo tempo tudo é teu, é meu. E esse materialismo tomou conta da sociedade. São pais que criam seus filhos para ter. E as crianças não são mais crianças. Já viram isso? As crianças não sabem mais brincar. As crianças sabem ter as coisas. E é minha, é meu carrinho. E como quando nós chegamos na juventude, será que esse materialismo sai do nosso coração? Agora o paralelo que eu combinei com vocês, que eu sempre vou fazer, em Colossenses diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Sendo fortalecido é um processo, é o dia a dia, é você sair lá da sua cidade e enfrentar 14 horas dentro de uma van, dentro do ônibus, e chegar e achar uma galera louca. Desci no lugar, não caí de paraquedas, eu vim para o lugar certo, né? É isso. É você falar assim, cara, era aqui mesmo que eu deveria estar. Então, esse processo de ser fortalecido é ir em busca. Por isso que muitas pessoas na vida cristã enfraquecem. E a palavra de Deus diz que alguns estão como doentes, mortos. Andam. A palavra do pastor hoje de manhã, o pastor Wagner falou sobre o testemunho, e eu pedi a permissão para ele de usar esse trecho que ele falou da clínica. Que fascinante, eu estava ali na primeira cadeira e ele contando a história, e aquilo foi entrando no meu coração. Consegue imaginar aquela menina? Um celular, e eu ficava assim tremendo e dizendo, será que o pastor vai dizer que ela estava com câncer? E aí foi me dando uma angústia, ele não revelava nunca. Aí eu falei assim, não, ela estava lá só para um check-up. Mas imagina quantas pessoas numa sala de espera de uma clínica podem estar ali a custo de um diagnóstico, sentenciado. Então, o pastor chega e aí exerce aquele papel de amor, dessa revolução do amor, e aí quando ele olha, senta, o que foi que a menina fez? Por um momento esqueceu do seu materialismo, de um mundo compulsivo que te empurra. Ela esqueceu do celular, olhou para o pastor no olhinho dele, e aí o pastor olhou para ela e falou assim, bom dia. Aí ela falou assim, o senhor já entrou e já falou bom dia para mim. Aí ele falou, mas é que os meus olhos encontraram com o seu agora. Hã? Então, eu fiquei imaginando a cena de Jesus, na minha e na sua vida todos os dias. De manhã ele chega, vai te acompanhar no teu trabalho, na escola, na faculdade, no teu dia a dia, e de repente você consumido pelos seus afazeres, as coisas loucas, tem que levar a criança, tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso. De repente você dá uma parada e olha para Jesus, Jesus, bom dia. E aí, Senhor Jesus, você já chegou cedo na minha vida, mas só agora os meus olhos encontraram com o seu. Imagina quanto tempo Jesus está do teu lado, logo de manhã, doido para te dar bom dia, e você sai naquela loucura, naquela doideira de uma vida, e aí de repente você para e fala, cara, eu preciso pelo menos orar para almoçar, né? E aí Jesus sentadinho lá, bom dia. É isso que nós temos que aprender, esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Aprende a reconhecer esse fortalecimento na nossa vida, aqueles que estão na rua e precisam de Deus. É aqueles que saem por uma praça como essa aqui e não sabem o que vão encontrar. E aí nós vamos reconhecer que esse fortalecimento é necessário. Deus, mas eu não tenho palavras. Eu vou encontrar uma pessoa que está sentada ali, o que eu vou dizer para ela? E Deus vai falar, eu vou te fortalecer, vai comigo. Então, exercer essa prática é na rua. Esse fortalecimento aparece lá, porque parece que dentro das igrejas nós somos muito fortes, gigantes, cara. E aí quando sai para a rua, vira um anão, né? Esconde, tipo, então Deus está falando, vai para a rua, eu vou te fortalecer, é no dia a dia. E essa força vem de Deus. Fortes não são aqueles que têm recurso, dinheiro no banco, não é isso. Porque se fosse isso,
os hospitais, as clínicas de dependência química não estariam lotados de filhinhos de papai. E olha que eu já vivi em várias clínicas de recuperação. Em uma delas eu conheci um senhor de 55 anos de idade, viciado em cocaína e entrou no crack. Perdeu toda a sua família, professor universitário, ganhava R$35 mil por mês. E foi à lona. E sabe o que ele disse? Cara, eu trocaria todo o meu dinheiro para ter de volta a minha família. Então não adianta. A força vem de Deus e não é o seu cartão de crédito, não é a conta que você tem no banco, não é o carro que está na sua garagem que vai fazer isso por você. Pense que em Juí, e muitas pessoas talvez estão nos ouvindo através da janela da sua casa, vivem tempos de depressão. Pode ter tudo em cima da mesa e uma conta bancária recheada, mas ao mesmo tempo não tem paz. E essa paz não se compra, ela é um dom gratuito de Deus. A geração que necessita de status, nós vivemos num tempo que se você pegar em volta dessa praça de Juí aqui, você vai ver jovens e adolescentes que gastaram mais dinheiro com o som do que com o próprio valor do carro. Você chega, cara, você colocou esse equipamento todo no seu carro, mas é um status, cara, é um prazer. É um jovem que calça um tênis que custa mais de R$2.000, R$3.000. É status. Eu quero ter. E aí a pergunta fica, será que isso tudo não vai cair no vazio? Será que um dia isso tudo não vai ficar aqui? E nós caminhamos para a eternidade. Você pode ter essas coisas? Pode. Mas não são elas que vão trazer a felicidade para o seu coração. Um trecho de Hebreus 13, 5, ele diz o seguinte: conservem-se e livrem-se do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Conservem-se livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Há pessoas que vão passar a vida inteira correndo atrás de ter as coisas e só vão se lembrar que existem pessoas à sua volta quando estiverem deitados numa cama de hospital. E vão ouvir dos médicos: não adianta, tudo que você tem não pode trazer sua saúde de volta. Então, jovens que estão nessa praça, gastem o melhor tempo da sua vida servindo a Deus e amando as pessoas. Essa revolução, ela acontece, nós vamos ter uma Ijuí melhor, nós vamos ter um Rio Grande do Sul, uma Santa Catarina melhor, um Brasil melhor, quando nascer no coração de uma juventude esse amor irresistível, incomparável. O fortalecimento e a sua glória não são os bens que nós temos. Um projeto que nós escrevemos e tivemos o prazer de implantar em algumas cidades do Brasil chama-se Amigos da Praça. Imagina uma praça como essa aqui em Juí, vendo famílias sentadas assim, cadeira de praia, criança. Então nós decidimos juntar uma equipe da igreja e falamos assim: vamos adotar essa praça aqui? Então imagine que agora é a praça de Juí e nós decidimos adotar. O projeto chama Amigos da Praça. Fizemos uma camiseta bacana. E o que consiste esse projeto? Nada mais, nada menos do que resgatar antigas brincadeiras para que as crianças aprendam a brincar. E você precisa ver a paixão que os adultos brincam mais do que as crianças. Nós colocamos uma pista com 8 carrinhos de rolimã, fizemos os cones para apostar corrida de carrinho de rolimã. Aí você via um pai babando: não, vou te ensinar, Pia, como é que anda nesse negócio. Mas ele estava doido para andar. As mulheres, talvez meninas aqui, nem sabem mais disso, mas antigamente pulava-se elástico. E aí, eu falei assim: por que a gente não resgata isso? Então, preste atenção, em menos de 3 meses do projeto Amigos da Praça, a última que nós realizamos, adotamos a Praça Raul Soares, tomada por usuários de droga, moradores de rua. E aí vocês vão entrar nesse lugar,
sujo, essa praça fede, não tem problema, é para lá que nós vamos. E entramos na praça, 3 meses, o ar daquela praça era outro, tinha vida, respirava. As pessoas, os moradores de rua, começaram a ir dormir em albergue e voltavam para a praça para encontrar com a gente. E eles diziam, cara, vocês estão nos ensinando o que é viver. Tomavam café, estendiam uma mesa na praça, chega mais, vem tomar café com a gente. E uma das vezes, uma das meninas voluntárias do projeto chegou e falou, pastor, seguinte, eu acho que uma das meninas foi roubada, e a impressão é que um dos caras aqui, eu falei, eu conheço todos, Alexandre, Pica-Pau, Antônio Português, vou atrás deles. Cheguei lá, as barracas montadas debaixo da árvore, ô Zé, sai daí. Aí saiu, eu falei, seu Alexandre, seguinte, cadê o Pica-Pau? Está ali na barca, pastor. Eu falei, chama ele. Aí cheguei para ele e falei o seguinte, nós estamos fazendo um projeto para vocês, cara, nós estamos cuidando da vida de vocês, nós nos importamos com vocês, mas vou dizer uma coisa, se der a fita no meu povo, colocou a mão neles, a casa vai cair, velho. Aí ele, não, pastor, ninguém fez isso não. Eu falei, então descobre. Porque se fizer isso com o povo, a casa vai cair. E ele falou, não, vou avisar. Mas não foi da gente não, roubaram fora, né? A menina deu bobeira, deu bandeira. E eu falei, então, nós começamos a mostrar o amor por eles. 6 daqueles moradores de rua foram resgatados para a Cristolândia. E hoje vivem na Cristolândia. Um deles era um músico de rua, não usava drogas. Ele vivia tocando, e aí, trompete, violão, rodou o mundo, era um paraguaio, o Antônio, e quando aquele cara chegou na praça, eu olhei para ele e falei, esse cara, Deus tem que fazer alguma coisa na vida desse jovem, e aí, presta atenção, que a revolução do amor é igual, cara, vai incendiando as pessoas, e você não precisa fazer nada. Então daqui a pouco 2 irmãos chegaram, abraçaram esse paraguaio, e aí chegou assim e falou, cara, o que é? Ele falou, cara, eu não estou conseguindo dinheiro, estou tocando na noite, mas eu não consigo pagar nenhum lugar para dormir. Não, vem aqui. Aí levou, já veio 2 irmãos, pastor, esse aqui é o Antônio, paraguaio. Aí comecei a trocar uma ideia com ele, você é da onde do Paraguai? Eu sou de Assunção. Eu falei, te vim em Hernandárias. Conhece? Tenho parente em Hernandárias. Opa, deu ponte. Aí comecei a conversar com ele. Aí falei para ele assim, por que você está tocando? Por que você está vivendo na rua, cara? E aí, conversa vai, conversa vem. A revolução do amor tomou conta dos irmãos que estavam ao meu redor, que nem precisou. Um irmão falou, pastor, hoje ele almoça comigo. Vou levar ele no restaurante. Falei, nó. Aí ele falou assim, depois eu vou deixar ele no hotel. Só que aí eu queria a mudança de vida daquele cara, mas as coisas não são pela força, nem pela violência, mas pelo amor de Deus, pela graça. E aí eu falei assim, Antônio, eu não quero tirar você da música, da noite, eu sei que você ganha a tua grana sim, mas se hoje à noite não rolar nada, se você quiser vir, eu vou pregar na igreja. E essa igreja aqui, se você quiser vir, vem aí. Ele falou, tá, beleza, tal. E aí, como é que chama o estilo do seu cabelo? Dreadlock, Rastafari, né? Desse cabelão aí, velho, assim. O cara tocando na praça. E aí, daqui a pouco, o Antônio começa a virar a atração do Amigos da Praça. Tocando lá. E aí ele aparece no culto à noite. Aí eu já estava empolgado, porque alguns irmãos deram alimentação, deram hotel para ele. Falei, cara, tá bom demais. Aí no meio nosso lá tinha um tal de um Léo, fotógrafo, que ele estava recém-chegado na igreja, e ele olhou, o pastor, quando está falando com a pessoa, ele está olhando a alma, né? Cara, eu quero a conversão dele. E aí, esse jovem começou, as irmãs olharam a roupa dele, e esse jovem olhou o tênis, todo zoado, todo rasgado. E as irmãs correram lá em cima no bazar, separaram, olharam mais ou menos o corpo dele, dá. A calça vai ficar um pouquinho grande, mas dá. E aí foram lá, prepararam um kit, desceram, depois do culto, levamos esse menino na cantina, ele já tinha lugar e já tinha quem levar ele, né, no lugar para dormir. Aí ele estava comendo ali, esse Léo, fotógrafo, muito discreto, chamou ele de canto assim, e falou assim, no corredor da igreja, falou, cara, você calça que número? Aí ele falou assim, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Sério. Aí ele olhou assim e falou assim,
um tênis Nike, mas pensa no Nike, novinho no pé do piá. Ele arrancou dentro da igreja e falou assim: me dá o seu aí. Calçou o tênis do cara e foi embora e deixou o Nike. Eu falei: cara, que massa. E eu chorava, aquilo vibrava no meu coração. Eu falei: Deus, ninguém está fazendo por obrigação. O cara sentiu no coração. Não falou, não ficou dizendo: ó, estou fazendo aí, ó, estou dando. Não, nada disso. Mas aí, o Antônio passou aí todos os dias no meu escritório. Ele passava lá, a gente lanchava junto, a gente comia junto. E aí, Antônio, tocou essa noite, ganhou uma graninha, toquei, deu certo. Então tá bom, se precisar avisa, hein, estou aqui no escritório. E ele passava todos os dias, diário, vida com vida. E eu e o Antônio caminhando. E eu olhava para ele e falava assim: poxa, Deus, eu sonho em ver o Antônio diferente. E aí a galera sabia que o ponto do Antônio paraguaio era lá no meu escritório. Vira e mexe: pastor, eu consegui umas roupinhas aqui, vou deixar aí, tá bom. Aí deixava. Aí um dia, chega o Antônio, aí falou assim: pastor, tem o projeto Amigos da Praça domingo. Falei: isso aí, posso tocar? Pode tocar, se prepara, tal. E eu olhava para o Antônio e falava assim: Deus, faz uma transformação na vida do Antônio e tal. E eu não estava enxergando, cara, o que estava acontecendo dentro dele já. Aquela explosão, aquela revolução. E eu pedindo: Deus, faz uma revolução na vida do Antônio e tal. Aí chega domingo na praça, vem o Antônio com a mochilona dele, grande nas costas, os instrumentos dele, e aí com o trompete dele, colocou, armou, cara, com a roupinha que ele ganhou, com o tênis que ele ganhou e com o cabelo cortado. Todo zoado, mas estava cortado. Ele falou: eu mesmo meti a tesoura, pastor. E aí eu perguntei para ele, falei: cara, aí ele olhou assim para mim e falou: você está bonito, pastor? Aí eu falei assim: cara, tá demais, velho. Eu falei: o cabelo tá, precisa de uma melhoradinha, mas tá demais. Mas aí ficou no meu coração perguntar para ele por que ele fez aquilo. E aí depois, na hora do café, chegamos perto da mesa assim, e eu falei assim: Antônio, eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. E eu não estava enxergando a revolução que estava acontecendo dentro do coração dele, cara. E aí eu falei assim: Antônio, por que você cortou o seu cabelo, cara? Por que você fez essa mudança radical? Ele falou: pastor, eu já andei o mundo inteiro e não encontrei um povo que me mostrou tanto amor quanto nessa praça. Essa praça hoje é minha casa. Eu não quero ir embora daqui, pastor. Foi aqui que vocês me mostraram o que é viver. Só que todas as manhãs, quando eu acordava naquela bendita pensão, eu olhava no espelho e ia escovar os dentes, eu via o velho Antônio no espelho. E eu dizia para Deus: Deus, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. E aquele dia ele disse: eu decidi, pastor, deixar o velho Antônio, e cortei o meu cabelo. E eu falei assim: cara, você já tinha deixado ele. Você só fez uma demonstração de amor a Deus. Então, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, essa revolução que está explodindo no coração, às vezes a gente não consegue enxergar. Uma praça como essa pode ser adotada pela sua igreja. A sua igreja pode ter um projeto como esse perto da praça ali, próximo à sua igreja. Junte um grupo de pessoas, saia desse congresso dizendo assim: nós queremos adotar uma praça. Qual o dia? Uma vez por mês nós vamos lá, nós vamos fazer brincadeiras, nós vamos chamar. Nós chegamos a ter, na primavera que nós fizemos a distribuição de 1.100 mudas de flores e plantas, mais de 600, 500 pessoas passando na praça. Você sabe o que é isso? Você sabe quantas pessoas estão nos ouvindo agora dentro dos carros, sentado aqui? E o gesto de amor começa por você. Uma vida cristã que faz diferença. O livro, Uma Revolução Irresistível, nos faz uma pergunta. Se você perguntar dentro das igrejas, quem é Cristo? O que é ser cristão para você? Né? Aí você vai ver a seguinte resposta: Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, mudou minha vida. Quem é Jesus para você? Faz essa pergunta dentro das igrejas. O que é ser cristão? E aí nós aprendemos aqui pequenos cristos que andam pelas ruas.
Aí você vai perguntar isso dentro da igreja, é ter o Senhor Jesus como Salvador, Ele mudou minha vida, e aí vai ser um discurso decorado, bonito, mas aí a segunda pergunta que o livro faz é, e como vivem os cristãos? Aí vai ter um silêncio, como esse. Será que nós vivemos como verdadeiros pequenos cristos nas nossas cidades? Será que lá onde você está, você faz diferença? Será que você representa mesmo Cristo aqui na terra? Ou passamos despercebidos? Eu lembro do pastor Wagner falando, eu escolho a poltrona do meio e abro a minha Bíblia, né? Para todo mundo ver. Agora, quantos de nós, quando entramos no ônibus ou no avião, já logo olha para a pessoa do lado, taca o fone e finge que está dormindo, né? Cara, não me incomoda. Não quero nem ver aquele lanchinho passar, eu não quero acordar. Nós nos tornamos pessoas que não nos relacionamos com outras pessoas. Como é que nós podemos formar uma grande família? E nos cursos que eu ministro por aí de liderança de jovens e adolescentes, eu digo o seguinte, quando você chega numa igreja e é recebido, eles dizem para você, seja bem-vindo à família de Deus. Você é muito bem-vindo nessa família, não é isso? Amém? Aí você diz o seguinte, só que eu tenho a minha família, cara. A minha família, Brenda, Gabriel e Adriano. Adriana Cruz e Adriano Cruz. Então, essa é a minha família. Agora pensa o seguinte, se a igreja é composta de um monte de famílias, se nós temos famílias doentes, nós vamos ter uma igreja? Se nós temos famílias doentes, nós temos uma igreja doente. Se nós temos uma igreja doente, nós temos uma sociedade doente. E a resposta está na família, está na minha e na sua vida. É voltar para a sua cidade e dizer, Deus, eu quero colocar a casa em ordem, eu quero fazer as coisas diferentes. O texto diz o que é o amor. E nós temos que pensar, será que o amor é o que esses jovens estão pensando aqui em volta dessa praça? Será que é estar nas esquinas da cidade, com o carro, o som ligado, bebendo? O maior número de meninas, ficar com um rapaz que é o garanhão da cidade? E depois descobrir que contraiu HIV, que está grávida, que está doente. Porque o carnaval, ele traz essa alegria passageira. Os jovens bebem, se divertem, e depois disso vem a tribulação. E que eles não querem enxergar, infelizmente, por mais que a gente mostre. Eu quero contar para vocês, e guardei para a praça o meu testemunho, porque não existe lugar melhor para contar o que Deus fez na nossa vida, num lugar público como esse, sem ter vergonha e timidez de dizer o que Deus fez na minha vida. Quantos aqui já ouviram o meu testemunho? Tá, então vocês vão ter paciência comigo, tá bom? Porque aqui é o lugar, aqui eu acho que a gente pode fazer diferença. Meu pai saiu de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, cidadezinha pequena, como Ijuí, e o sonho dele era crescer na vida e se tornar um empresário. E alguém disse para ele assim, cara, Brasília está muito louco, está bom, se você for para lá você vai ganhar dinheiro. E o meu pai, formado em ensino médio, falou, pô, em terra de cego quem tem um olho é rei. E aí ele falou, vou para lá. E aí então meu pai, com uma formação básica, foi para Brasília na década de 60, construção de Brasília, e ali aos poucos foi criando relacionamento, e aí ele comprou o primeiro posto de gasolina e foi entrando no ramo, voltou, buscou a minha mãe, casou e foi crescendo os negócios. Comprou mais um posto de gasolina, um supermercado, foi abrindo comércios. E quem conhece Brasília sabe muito bem, nós morávamos na Comercial Sul, uma avenida famosa. E aí meu pai comprou um baita de um apartamento, colocou uma empregada para cuidar. E aí, como uma criança, eu olhava para o meu pai e dizia, cara, eu quero ser igual ao meu pai. E o sonho era, eu quero ser igual ao meu pai.
quero crescer na vida e tal. Só que como criança também, eu alimentava na minha mente assim, a primeira coisa que eu quero fazer como meu pai era o quê? Fazer a barba. E aí eu olhava para o meu pai, ele espumava todo o rosto assim, eu achava aquilo fascinante, eu falava, porque o dia que eu fizer a primeira barba, eu vou ser homem, eu vou ser homem. E aí eu falei, um dia eu vou fazer a barba. E ficava igual um piazão, um menino assim, planejando qual é que vai ser o dia, tal, a hora. E aí então, meus pais envolvidos com os afazeres de empresa aqui, empresa ali e tal, e nós ali, eu e uma irmã mais velha, Angelita, com a empregada muito amorosa, muito cuidadosa, deixou a porta do banheiro aberta, uma banheirinha, e eu me ensaboando lá, brincando como criança, ela falou, vou lá fazer o papá, já que eu venho tirar você do banho, a gente vai comer, vai assistir desenho, tá bom? Então já que eu venho, fica aí. E eu falei, é hoje. Aí eu olhei a cena do crime, lá em cima, aquele pincelzinho de espumar, o equipamento de fazer barba, todo pronto. Eu falei, é hoje, é agora. E aí fui, encostei devagarzinho a porta do banheiro, o corpinho todo ensaboado, subi no vaso sanitário, devagarzinho subi na pia, e aí comecei, peguei o pincelzinho, era espuma para todo lado, na orelha, ia lá, vamos lá. E aí eu queria ver se estava espumado mesmo, que tinha que estar branco, né? Aí eu fui, levantei o pezinho assim, tá chique o negócio. E aí fui, naquela época não é essas giletes de hoje não, era aquela que você colocava, fechava ela em cima assim. E aí peguei aquela gilete assim, e falei assim, agora é hora de fazer a barba, vou me tornar homem, né? Aí fui levantando o pezinho assim, levei a gilete no pescoço, e aí o meu pé escorregou na cuba do banheiro, e estourei o vaso sanitário e a gilete travou no meu pescoço aqui. Eu tenho a marca, e depois você pode ver aqui. E aí então, correria, vaso sanitário quebrado, traumatismo, e aí a moça começa a gritar, sem esses recursos de hoje, de WhatsApp, nada, ela chega na janela e começa a gritar, pelo amor de Deus, socorro, socorro. E aí alguns comerciantes embaixo do nosso prédio que conheciam meu pai, subiram para ajudar, e aquela cena, sangue, um menino desacordado. E aí passei por uns 4, 5 hospitais em Brasília, e eles drenavam a pressão. Quem participou do Acanzeca viu que logo depois do meu testemunho veio o Brian e contou o mesmo testemunho da queda dele de um cavalo. E o Brian está no processo de aprender a andar de novo, a falar de novo. E aí eu estava lá, aquele menino deitado numa maca, e o meu pai dizendo, cara, quanto custa? Eu tenho dinheiro, eu vendo um dos meus negócios, meu comércio, um posto de gasolina, um supermercado, eu quero meu filho de volta. E aí, aqueles médicos diziam, pai, infelizmente não é o seu dinheiro que vai trazer o seu filho de volta. Não existe recurso. E eles drenavam. No último hospital, chamaram meu pai e minha mãe e 2 tios que estavam em Brasília também, na sala, e falaram, olha, pode desligar os aparelhos. E hoje eu estou em Juí. Porque se esse menino viver, ele não vai andar. Ele não vai falar, ele não vai ouvir, ele vai ficar deitado numa cama, vegetando até a morte. E naquele ano Deus escreve uma história na vida do Adriano, e ele diz o seguinte, eu só comecei. E aí fiquei, e os médicos não entendiam nada, um menino que nem reagia, nem morria, e nem reagia, nem morria, nem reagia. Depois de alguns meses no hospital, eles entregam para minha mãe e falam, leva para casa. E o que foi que os pais do Brian fizeram? Montaram uma UTI em casa. E revezavam. E aí entregaram um menino semi-morto para o meu pai e para a minha mãe, leva para casa. Tem solução mais no hospital. Tipo assim, espera morrer. Meu pai, decepcionado, começou a vender tudo em Brasília e voltou para a pequena cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Eu não sei quantos desafios você já passou na vida,
Mas depois desse acidente, a primeira vez que eu entrei numa escola, eu nunca sofri tanta humilhação na minha vida. Eu olhava assim, os meus colegas e falava, cara, como é que alguém consegue ler? E eu ficava assim, nó. E eu não sabia ler. E não existia diagnóstico para mim não, irmãos. Eu lutava contra a maré, eu batia nas pedras e voltava e falava, Deus, será que existe mesmo esperança? Quantas vezes eu voltei de casa todo manchado de fazer xixi, de vergonha, envergonhado. Falava para minha mãe, nunca mais me coloque dentro de uma sala de aula, eu não quero. E aí então Deus disse, no meu coração, calma, eu ainda não terminei a obra. Você está em reforma. E aí comecei essa reeducação, aprendendo a andar, aprendendo a falar. Todos os dias que eu levantava, a minha mãe dizia, Piá, cuidado, porque se você bater a cabeça, você vai morrer. E eu falava, que sentença de morte é essa? E aí então um dia, eu entro numa igreja batista, e lá na frente, um colega nosso estava sendo sepultado. E eu olho, sentado lá no fundinho, e aí aquele velório acontecendo, o pastor faz 2 perguntas, e eu respondi a primeira muito fácil, irmãos. Quando o pastor disse, se fosse você que estivesse aqui nesse caixão, eu falei, cara, para mim seria um alívio. Eu ia tirar a minha angústia, eu ia tirar a angústia da minha família. Cara, eu já não aguentava mais viver sabendo que eu era aquele traste de gente, que eu ouvia todas as vezes, cara, não vai dar em nada isso aqui. E aí então, eu digo assim, eu trocaria a minha vida pela vida desse meu colega, porque para mim seria um alívio, acabou. Mas aí o pastor fez a segunda pergunta, e tirou o meu chão. Ele disse, para onde você iria? E eu falei, não sei para onde eu iria. E aquilo tomou conta, e eu fiquei angustiado por dias e dias perguntando para mim mesmo, Senhor, será que as coisas acabam por aqui nessa terra? Será que as coisas é assim mesmo, tem um fim? Será que eu vivi aqui e acabou? Para onde eu vou? E dias depois, alguns dias eu estava no gabinete desse pastor, e é isso mesmo, pastor Wagner. A mansidão, o olhar de amor de um pastor pode transformar a vida de uma pessoa. Aquele pastor, eu sentei e disse para ele, desculpa, eu sou vizinho da igreja, que o senhor não me conhece. Eu estava no velório de um colega meu, sentadinho lá no fundo. O senhor fez 2 perguntas, uma eu respondi rápido, mas a segunda está tomando conta da minha vida. E aí ele olhou para mim e disse assim, filho, você quer me contar um pouquinho da sua história? E eu joguei 15 anos de angústia para fora, irmãos. Contando para ele como é que eu vivia todos os dias da minha vida, sem esperança, como uma criança, como um adolescente que não sabia se ia dar em nada, eu desacreditado. E aí então, aquele pastor, depois de ouvir, depois de me abraçar, depois de ver o meu choro, a minha angústia, ele olhou para mim e falou, se você quer se ver livre dessa sentença de morte, eu falei para ele, é o que eu mais quero na minha vida. É o que eu mais quero, é o que eu mais busco, todos os dias. Ele falou, entrega os teus dias ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega os teus dias ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu falei, se pastor me ensina a fazer isso, por favor, é isso que eu quero fazer. Ele falou assim, vamos nos ajoelhar agora. E eu fiz uma entrega a Deus naquele dia, naquele gabinete. Eu falei, Senhor, os meus dias serão teus. E aí você deve estar falando assim, cara, que mudança de vida fantástica, mas o inimigo é astuto, e de que alguém que sai do nada, e de repente Deus começa a transformar e fala, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Aí eu vou dizer uma coisa, toma cuidado, você jovem, família, pai de família, mãe que está ouvindo agora aqui na praça, porque o orgulho, a vaidade, faz com que você esqueça as coisas grandiosas que Deus fez na tua vida. O orgulho pode roubar a sua alegria, a sua paz, e fazer com que você vire as costas para Deus. E aí então, eu falei assim, cara, agora eu tenho Deus.
Cara, que massa! Não, comecei a viver tempos bons, indo para retiro, igual vocês estão aí. Cara, fazendo serenata para as meninas. E aí eu falei assim, cara, que massa, é isso que eu quero viver, pá! E de repente eu entro na minha profissão, rádio e televisão. Aquilo caiu na veia, me apaixonei e tal, aquela coisa toda. E foi subindo na minha cabeça, subindo na minha cabeça. E aí então eu me torno um profissional da área. Pô, eu trabalho com rádio e televisão. E aí um dia, vivendo um dos melhores momentos da minha vida, Deus decide lembrar. Deus falou, vou só lembrar você que um dia nós fizemos um acordo, cara. Eu vou só lembrar você. E aí eu estava lá dentro do estúdio, 23 horas e 45 minutos, ia terminar o meu programa, pá, de audiência total. Eu era o cara, a última bolacha do pacote. E aí falei, aí o cara da central telefônica bate no vidro, atende, aí eu falei, não vou atender mais não, chega de ouvinte, ó, que é isso, hein? Aí eu falei assim, chega de ouvinte por hoje, não quero mais. Aí ele bateu e falou assim, atende, cara. Aí eu falei, não vou atender. Ele deu a volta, abriu o aquário, e falou, atende, é a sua esposa. E ela quer falar com você. Sabe como é que eu dou esse segundo passo no meu testemunho? Quando eu estou vestido de palhaço, numa apresentação, numa praça como essa, entendendo que Deus me resgatou quando eu era criança e disse, alcança os pequeninos. E eu tinha esquecido disso, pastor. E aí eu dou esse testemunho, quando eu estou dando esse testemunho, debaixo da minha perna está o Gabrielzinho, a segunda parte do meu milagre. A minha esposa liga para mim e fala, vem para casa, o Gabriel está morrendo. 1 ano e 3 meses de vida. E eu chego em casa, encontro um menininho desfalecido. E eu tomo ele no colo e falo, ah, Deus. Ah, Deus. Levo para o melhor especialista e parece que eu vejo meu pai, cara, e a cena se repetindo. Eu cheguei para ele e falei, cara, sabe quem que eu sou? Eu sou o Adriano, da rádio, e daí, velho? Eu falei, sou da televisão. Quanto é que custa para trazer meu filho de volta? Ele falou assim, teu dinheiro não pode fazer nada agora. A minha esposa falou, nós achamos um palito de fósforo dentro da fraldinha dele. O médico, velhão, pediatra, especialista, disse, tem outro aí dentro. Tiraram uma radiografia. Entre os troncos respiratórios do Gabriel, uma infecção abraçou o palito e estava matando o meu filho. E ele falou, o palito não desce. A infecção abraçou, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para retirar esse palito do seu filho. Ele falou, e peça muito a Deus para o seu filho não morrer sem ar. Eu não sei quantos de vocês aqui já experimentaram o que a palavra diz de gemidos inexprimíveis. Aquela noite no hospital, com o Gabriel no colo, eu não tinha força e nem coragem de me dirigir a Deus de tanta vergonha. Eu falei, Senhor, eu estou tão sujo, mas tão sujo. O Senhor me perdoa? Eu falei, eu não tenho força, eu não tenho palavras, eu não sei o que eu vou falar para o Senhor, eu só vou dizer o seguinte, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. E aí 6 especialistas, doutor Guilherme, passa e olha... E o diagnóstico mesmo. Depois de uma madrugada, chega os médicos 6 horas da manhã e levar o Gabriel para Belo Horizonte. Seu filho tem que ir de helicóptero. Porque a ambulância treme, vai demorar demais, seu filho tem horas para fazer essa cirurgia. Aí eu falei assim, faz mais um exame só no meu filho, por favor. Aí o médico bate a mão no meu ombro assim, com a frieza de um médico no hospital, e diz o seguinte para mim, pai, cuida do seu coração, que nós vamos tentar salvar a vida do seu filho. Aquilo veio como uma facada, né, no coração. E aí então eles sobem para o 5º andar e o médico disse, nós vamos fazer uma tomografia computadorizada, vamos fazer um exame no seu filho, porque preciso sair daqui com o exame do dia. E é uma recomendação médica. Eu falei, tá bom. 40 minutos, 1 hora, 1h30 o Gabriel não descia. E eu falei, o Gabriel morreu e eles não querem me avisar. Só isso. Joelho no chão de novo.
É onde você perde toda a sua vaidade, viu, irmãos? É onde o orgulho vai embora. É onde o dinheiro não vale mais nada. E aí eu comecei a chorar no corredor daquele hospital. Encontrei uma capelinha e falei assim, é aqui o meu refúgio. Sentei naquela capela. Deus, me dá mais uma chance. Voltei para o leito esperando. Alguns minutos depois vem uma maca com um missionário em cima chamado Gabriel Francisco Carvalho Cruz. Sendo empurrado, junto dele alguns médicos, e aí ele chega, os dois médicos com aquela cara espantada me diz o seguinte: pai, eu não sei o que aconteceu, mas o palito sumiu. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Agora trata a pneumonia que o meu filho tem, fraco, pulmão, água, ajuda ele, porque eu preciso ter uma conversa com Deus. Preciso ter uma conversa com Deus. E voltei para aquela capelinha e gastei algumas horas dizendo: Deus, obrigado por o Senhor me dar mais uma chance. A minha pergunta nessa noite para você é que eu tive o privilégio de ter uma chance. A pessoa que está ao teu lado, na tua casa, sua família, deve estar clamando por uma chance. Quando é que nós vamos estender a mão? Eu vejo, para mim é muito claro, queridos, da semana que eu passei com os adolescentes no Acanzeca e agora ver essa juventude. Parece que os adolescentes vêm numa adrenalina e você passou por essa adolescência. Quando você chega numa juventude que a sua fé, a sua vida espiritual vai caindo. E você quer viver o nada. Tipo, você entra na faculdade, zerou vida espiritual. Seu relacionamento com Deus. Então eu estou falando para você essa noite, peça hoje a Deus mais uma chance. Volta para a casa do Pai. Queria convidar a equipe de louvor aqui. E nós vamos fazer um ato diferente. Nós estamos vivendo esses dias lá no acampamento, no congresso, um tempo de ir ao prático, mostrar o amor de Deus na prática. E nós vamos cantar mais 2 canções, mas eu queria que nós fizéssemos o seguinte: quando eu convidar você vai se levantar e nós vamos pegar aqui, eu queria até que já descesse para cá toda a equipe da Jumap, ficasse aqui na frente, todos que estão na equipe, ficasse aqui na frente. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um abraço simbólico dessa praça. Nós vamos cantar e nós vamos orar pela cidade. Peço a ti, Senhor,